Deus abre a porta para mim, ao lugar que Senhor, ouvir a tua voz, Senhor, por meio da tua filha. Senhor, inspira, Senhor, capacita a ministrar aquilo que está no teu coração. Venha se levantar contra a administração da tua palavra, ajuda a repreender em nome de Jesus. Senhor, que nossas mentes, Senhor, possam estar cativas a ti. Porque nós temos a mente de Cristo, Senhor, e iremos entender aquilo que tu queres, Senhor, para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. São os irmãos que amam o Senhor, amém? Amém. Deus me deu uma palavra de morte, né? E ressurreição. Aí quando o pastor subiu aqui e começou a falar sobre Davi, eu falei assim: Senhor, o Senhor confirmou a palavra. Amém? Eu vou fazer um ato profético aqui depois, usando o meu pastor. Vamos abrir 2 Reis, capítulo 4, versículo 26. Amém. Eu mandei 2 Reis. Ó, o pastor tá ali ligadinho, mas a diaconisa Franciane, se falasse segunda já era. Amém? Eu vou fazer esse ato profético porque lá em Maricá, quando o pastor mandou pregar, Deus mandou eu fazer. E eu fiz um ato profético lá, usando o diácono Marcos Góes, e ele orou uma por uma das pessoas, fizeram fila após a pregação. E ele orou para cura. E pessoas que estavam ali, e foi representando uma pessoa que estava em casa, enfermo, aquela pessoa foi alcançada e foi curada. E depois vieram contar um testemunho para mim. Amém? E essa passagem, ela nos mostra uma história assim muito bonita, que aconteceu no ano de 682 até 874, mais ou menos nessa época. Então, assim, há muitos anos atrás, antes de Cristo. Amém? Ele nos diz assim, no versículo 29. Vamos nos colocar de pé. Fala sobre uma mulher chamada Sunamita. Que diz assim: corre ao seu encontro e diz: vai tudo bem contigo? Com teu marido? Com teu menino? E ela respondeu: tudo bem. Amém? Agora nós vamos fazer como um ato simbólico. Versículo 26, falei não? Perdão. Capítulo 4, versículo 26, perdão, tá? Foi 29 que eu falei? Perdão, é capítulo 4 e versículo 26. Eu queria um diácono aqui. Diácono Walter, faz essa gentileza. O pastor Edson é o profeta da minha vida, da sua vida, da igreja, amém? Ele é Eliseu. Ele vai estar representando Eliseu. E o diácono Walter vai estar representando quem? Geazi. Amém? Que era o moço. O moço. Chega aqui, meu irmão. O que conta a história? Que essa mulher foi até o monte onde ele estava, Eliseu orando, e Eliseu olhou para ela e disse para ela algo. Disse perdão para o moço algo. E o moço foi até a mulher e fez a pergunta. O pastor Eliseu, o nosso profeta, ele vai falar algo para ele fazer uma pergunta para você. E a igreja vai falar somente assim: vai tudo bem. Amém? Manda ele falar. A igreja, não, vai tudo bem?
E eu vou começar a contar a história. Essa mulher é quem? Sunamita. Aqueles homens ali são quem? Eliseu. E qual o nome do moço? Amém. Pode deixar aí, irmã. Vou contar a história. Havia um tempo atrás, eu já falei o ano, muitos anos atrás, mas que Deus permite que hoje nós estivéssemos falando sobre essa passagem, que esse homem passava sempre para ir para o monte e passava em frente à casa dessa mulher. Essa mulher, segundo a palavra de Deus e a história, era uma pessoa que tinha bem boas situações, vivia com seu marido, somente ela e ele, tinha uma casa boa, mas não tinha um filho. E ela, a Bíblia não relata que ela pedia a Deus esse milagre. Mas nós sabemos que naquele tempo, a mulher que não podia ter um filho era considerada maldita. E a lei dava a carta do divórcio para aquele homem. E a mulher passava por essa situação, mas ali com o seu esposo. E ela começou a observar que de tempo em tempo passava um homem conhecido, que era servo de Deus e que caminhava para poder buscar a face do Senhor. E ela chegou até o seu esposo e falou com ele assim: marido, eu gostaria de fazer algo aqui na nossa casa, um cômodo, para nós abrigarmos esse homem, porque toda vez que ele passava, a Bíblia diz, nesse mesmo capítulo, que ela chamava eles para se alimentar. E eles entravam na casa e se alimentavam. E Deus tocou no coração dela. E ela falou assim: eu quero fazer um cômodo lá em cima, um lugar bem tranquilo. E a cidade que eles moravam era uma cidade praticamente rica, de pessoas de bens. Então a casa praticamente seria uma casa boa, né? E o marido concordou. E eles fizeram um cômodo, um quarto, para que ele descansasse. E ela pensou em tudo. Aqui na frente vai ter barulho da caminhada das pessoas, ali atrás não vai ter. Ele vai poder buscar a face do Senhor. E ela foi, quando ele passou, ela convidou e falou com ele. Tá dando para entender? E quando ela falou, prontamente o nosso irmão Eliseu, que é nosso irmão, né? Amém? Amém. Aceitou. E quando ele lá naquela casa, aconteceu dele observar e querer abençoar aquela mulher de alguma forma. E eu lendo essa passagem, eu lembrei que Deus falou algo para mim assim: filha, a Jaconisa vai lembrar, e a Jaconisa falou assim para mim: tudo que você profetizar, antes me pergunte. Falou para nós três, não foi? Antes me pergunte se eu quero que você profetize, porque tudo que vocês profetizarem será feito. Amém? Amém. E Eliseu foi e falou para o moço: o que eu posso fazer para abençoar essa mulher? E o moço falou para ela assim, eu falo moço que é a Bíblia diz moço, tá? Falou para ela assim, para ele: profeta, eu observei que essa mulher tem tudo, mas ela não tem uma coisa, que é um filho. E eu acredito que um filho alegraria muito o coração dela. E o profeta profetizou sobre a vida dela, um filho. E levou-se 1 ano, e esse filho nasceu. E esse filho cresceu, e a Bíblia diz que era um garoto muito sábio, uma criança que caminhava com o pai, que trabalhava com o pai. Agora mostra o campo. Ele saía todos os dias para trabalhar com o pai. E tem esse campo, olha como é que é tudo aberto. O sol é muito forte. E chegou um dia que esse filho, com muito sol na cabeça, trabalhando com seu pai, sentiu uma dor forte. E o pai pediu para o seu empregado levá-lo até a mãe, porque ele estava enfermo. E aquele empregado levou. Quando chegou em casa, a mãe pegou o filho, e o filho começou, a dor continuava, e chegou a falecer. A mãe simplesmente passou por essa caminhada que leva da casa dela até o Monte Carmelo, 24 quilômetros. Ela deixou seu filho na cama de Eliseu e foi até aquele monte. Caminhou e chegou lá. Eliseu, quando olhou para aquela mulher, ele mandou o moço perguntar para ela: pergunta a ela se vai tudo bem na sua casa.
E ele chegou e perguntou: vai tudo bem na sua casa? Vai tudo bem com o seu marido? Vai tudo bem com o seu filho? E ela disse: vai tudo bem. Amém? Pode ouvir um glória a Deus? Vai tudo bem. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E a palavra de Deus, ela nos garante que se você for fiel e se você for justa diante dos olhos do Senhor, Ele abençoará o desejo do teu coração. Mas você precisa ter fé, você precisa ter confiança no Senhor. E eu lembro que alguns anos atrás, meu filho era pequeno, Daniel, e Deus, numa oração, Deus falou para mim assim: filha, eu vou dar livramento de morte a um dos seus filhos. E eu falei assim: amém, Senhor. Se o Senhor diz que vai dar, mas eu quis dar um jeitinho. Então tudo que eles vinham correndo, brincando, chegava perto do fogão, falava assim: sai daqui. Ia para algum lugar pegar na faca, eu larga a faca. Tudo que eu podia fazer, eu fazia para livrar o meu filho da morte, os dois. E chegou um dia que ele começou com uma febre do nada. E eu levei, fiz o meu papel, levei no pediatra. O pediatra olhou, que cuidou dele até os 18 anos e que cuida do João. E o pediatra falou assim: ele não tem nada, é uma virose. Sério, cuida até hoje, porque eu tenho telefone da casa, tem tudo. Então eu ligo pra ele, às vezes pelo telefone mesmo, ele já me diga. Aí e eles não ligam, não. O João Lucas grandão chega lá, um monte de criança, ele entra, ele já vai sozinho, se consulta, faz o exame, leva pro médico. Aí agora o médico falou assim: quando eles estiverem vindo aqui, porque eu posso atender até os 18, enquanto eles estiverem vindo aqui e não estiver se importando, eu estou cuidando. Quando passar a se importar, eu paro de cuidar. Aí ele foi e falou assim: ele só tem uma virose, não tem mais nada. E eu, amém. Voltei para casa. Chegou em casa, a febre não passava. Tudo que eu pude fazer, o pediatra ensinou a botar álcool debaixo do braço com algodão, nas virilhas, que ajuda a puxar a febre. E eu sempre fiz isso e sempre passou rápido. E nada de passar febre. O Daniel começou assim, o pai lá na frente dele, trocando toda hora o pano na cabeça, e falou assim: pai, tem um homem todo negro nas suas costas querendo te levar. E ele veio para te pegar, pai. Olha, pai, eu olhava e falava assim: não tem nada atrás de mim. Ele falou assim: tem, pai, tem um homem atrás de você. Aí a febre começou a aumentar mais. O Arthur saiu do quarto e eu entrei. Na hora que eu entrei, ele falava assim: mãe, cadê você? Eu não estou te vendo. Aí aquilo começou a me apavorar. Mãe, cadê você? Ó, o homem está vindo. Mãe, cadê você? Eu falei assim: Senhor, tu falaste na tua palavra que ia dar um livramento de morte ao meu filho. Aqui está o meu filho e está partindo. E eu creio na tua promessa. E corri para pedir para a vizinha ficar com o pequeno, para eu correr com o outro para o hospital. Quando eu saí, estava passando uma amiga minha, que o marido é médico. E a mãe morava em cima da minha casa. E eu gritei para ela assim: minha irmã, o meu filho está morrendo, cadê o teu marido? Ela falou assim: está aqui embaixo. Eu falei assim: chama ele que meu filho está morrendo. E ele subiu, eu morava numa avenida assim alta, ele subiu, e quando ele chegou, que ele entrou, ele falou assim: ele está com compulsão, vamos preparar água para tirar ele dessa compulsão. Quando ele começou a falar isso, eu saí. A minha casa encheu de gente, que eu já estava desesperada e gritei lá de fora. Então entrou um monte de gente, que tudo vizinho, individual, mas que eu nasci e criei ali. E quando ele entrou, que meu filho, que eu fui preparar água, que eu voltei, que eu olhei, meu filho já estava bonzinho. Posso ouvir um glória a Deus? Sabe o que meu filho falou? Mãe, eu vi um homem muito grande entrando aqui no meu quarto. E só botou a mão aqui e aqui. Tem criança não fala direito, né? E eu fiquei bonzinho. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor? E eu lembrei também de um outro fato, que a diaconisa Franciane, quando estava grávida da Teté, Deus me usou para falar com ela que ia acontecer algo na vida dessa criança quando nascesse. Mas que não era para ela se assustar, que seria para a honra e glória do nome do Senhor. E que as mães dela, ao ver isso,
queria ver o poder de Deus. E a menina do nada, mamando, gorfou, né? E o irmão dela correu com ela, a mãe estava perto, e foram para o hospital. E a menina desfaleceu no carro. Quando desfaleceu, o irmão dela só botou a mão e falou assim. Aí quando a criança falou assim, a minha filha morreu. Aí ele botou a mão e falou assim, Senhor, sopra o fôlego de vida. E a criança já voltou à vida. Amém? Vamos agora ao Senhor? O maior milagre foi Deus salvar a mãe dela. Porque a mãe dela viu o poder de Deus. E voltando à história, irmãos, essa mulher quando chegou lá no monte, que falou para aquele homem que estava tudo bem. Nós sabemos que o coração, irmão, só quem perde um filho, ou quem vê um filho quase morrendo, é que sabe a dor de uma mãe. Costumo dizer que nem o pai sente tanta falta de um filho, não sendo egoísta, do que uma mãe. E o desespero de uma mãe quando vê o seu filho partindo. E essa mulher viu o filho dela partindo nos braços dela. E quando Eliseu, chegou até ela, e ela se jogou primeiramente aos pés, ele não foi até ela se jogou aos pés dele. E ele ali pôde sentir como profeta o que estava acontecendo com aquela mulher. E eu queria que você, conforme eu estiver falando, você colocar a sua causa impossível na sua mente e começar a dizer para Deus, Senhor, eu não tenho forças para sustentar, eu não tenho forças para resolver, mas o Senhor tem, Pai. O Senhor é o Deus que faz milagre, que pode visitar meu filho aonde ele estiver, porque a enfermidade e a morte pode ser espiritual também, e Deus trazer fôlego de vida a essa pessoa. Não importa a situação que você esteja passando, o que é impossível para ti é possível para o nosso Deus. Olha a distância que essa mulher caminhou. Tem um Monte Horebe lá em Mesquita, que eu saía, às vezes Deus me acordava e falava assim, vai. E eu subia aquele monte, eu levava quase 1h30 até chegar naquele monte. Mas Deus ia comigo e eu não me cansava. Eu glorificava o nome de Deus e recebia. E teve milagres que foi profetizado na minha vida, que foi acontecer agora. Não importa o tempo que Deus vai levar para te dar a tua bênção. O que importa é que quando ela chegar, ela vai vir perfeita para ti. Não importa o milagre que você queira. Porque eu desci no monte, há pouco tempo atrás, uma irmã foi usada por Deus e falou para mim assim, você quando descer, Deus está te dando uma bênção que Ele não te deu antes, porque você não iria aproveitar. Mas agora você vai saber aproveitar. Quando eu desci o monte, que eu cheguei em casa, minha mãe falou para mim assim, filha, Deus colocou no meu coração de abrir uma loja para você. E o pastor profetizou, você vai ter um carro. Deus quer que você tenha um carro. E Deus me deu. E quantos foram os anos que eu falava com meus filhos assim, vamos para a casa do Senhor, que Deus já tem o nosso carro. E ele dizia assim, aonde, mãe? É só a mamãe ir buscar. Mas aonde? Lá na agência. Mas já está separado para a mamãe. E eles viam com aquela alegria. E quantas foram as vezes, se você perguntar para meus filhos, que o sol estava quente, eu dizia assim, Senhor, o sol está muito quente, coloca assim uma tampinha para a gente chegar até a igreja. E do nada, irmãos, quando eu acabava de falar com voz alta para os meus filhos, o sol vinha e parava, vinha uma sombra. E quando a gente acabava de chegar aqui na igreja, o sol saía, meus filhos falavam assim, mãe! É poder de Deus, é fé. É Deus em teu coração. É você vir para a casa do Senhor, não para buscar a bênção, mas para buscar o abençoador. Se você buscar o abençoador, Deus vai te honrar. Deus vai glorificar o nome dele na tua vida. Porque eu costumo dizer, você não tem que ser honrado, mas Deus tem que ser honrado na sua vida. Amém? E aquela mulher pôde contemplar quando ela chegou para aquele profeta e falou assim, eu não te pedi nada.
Eu não estava te pedindo um filho. Eu não pedi a Deus um filho, eu vivia a minha vida. E eu estava bem. Mesmo não sendo de acordo com o costume do povo, mas eu já estava bem. E você profetizou algo na minha vida. E agora eu vim perder esta bênção. Por que Deus fez isso comigo? E muitas das vezes nós perguntamos: Senhor, por que tu me deste algo e me tiraste? Mas Deus tem um propósito para tudo. Eliseu simplesmente se levantou, caminhou aquela mulher mais 24 quilômetros até a casa daquela mulher e profetizou sobre a vida daquela criança fôlego de vida. E Deus hoje quer profetizar sobre a tua vida fôlego de vida. Quando o pastor te chamar para vir aqui à frente para fazer algo profético sobre a tua vida, não detenha. Não fique no banco, minha irmã. Deus diz para você que Ele está enxugando cada lágrima que você está colhendo, está derramando. Mas o anjo vai assim, ó, e passa e colhe. É com você, tá? Que eu estou falando. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Não, lá atrás. É. Daniela. Gisele. Deus manda te dizer que as lágrimas que você derrama e que vai derramar hoje, Ele colheu e nunca mais você vai sofrer mais. Ele vai te abençoar, mas você tem que ter fé. Pode chorar aos pés do Senhor, porque Ele vai te abençoar. E essa mulher, quando veio o fôlego sobre a vida dela, sobre a vida do filho, ela pôde glorificar o nome do Senhor. E Deus hoje quer perguntar para você, Sunamita, qual é a tua dor? Qual é a tua causa impossível? Para mim, não é impossível. O hino, quando foi louvado, esse aqui em tua presença. É o que Deus quer de você. Se colocar na presença dEle. E mesmo que tudo esteja indo mal, Deus diz para você: fala comigo, filha, que tudo vai bem. Porque eu quero ver o diabo quer aplaudir a sua derrota, mas eu quero aplaudir a sua vitória. E a nossa vitória é ter nosso nome escrito no livro da vida. A nossa vitória é poder alcançar a salvação, é poder viver com fartura aqui e ter para emprestar e não para pedir emprestado. A palavra de Deus diz que aqueles que creem no Senhor, as bênçãos seguirão eles. Então as bênçãos têm que te seguir. E há um tempo determinado para tudo. E Eclesiastes diz: há o tempo de você abraçar, há o tempo de se afastar, há o tempo de você buscar a face de Deus, há tempo de você se recolher. E até mesmo no silêncio, se recolher, que eu digo, irmãos, é se recolher para aprender. Aprender muito a palavra de Deus, buscar a face do Senhor. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Uma vez, no hospital, a minha avó vendo o pessoal parecia japonês chorando, e vendo uma criança e chorando, e a minha avó perguntou assim: o que aconteceu? A criança morreu? E eles falaram assim: não, não morreu não, nasceu, está ali. Aí a minha avó falou assim: mas por que vocês estão chorando? Vocês têm que sorrir, porque é uma vida. E eles falaram assim: não, nasceu, a gente não sabe o que vai ser. Quando morre, a gente já sabe. E a palavra de Deus diz assim: melhor é o fim do que o início. Melhor é você no teu fim ter a tua salvação do que no teu início você ter fartura e perder a tua salvação. A tua fartura tem que ser busca do Espírito Santo. Porque quando você tem o Espírito Santo, quando você busca a face do Senhor, tudo vai bem. Tudo vai bem na sua vida. Eu tenho uma amiga lá no Rio, que era da igreja que eu era, que eu conheci o esposo dela desde que eles eram solteiros. Ele era um PM. A gente chamava ele de Lobo. Imagina, é o Lobo, nome, Lobo. E eu sempre que Deus me usava para falar com ela era para dizer assim: filha, eu vou salvar o seu marido.
E muitas das vezes eu tinha acabado o trabalho de libertação e ela saía para em casa correndo. Ela não podia esperar ele chegar do quartel, ela tinha que estar antes, porque senão ele batia nela. Porque ela não podia ir para a igreja. E quando ela chegava em casa, ele já tinha. Antes dele chegar, ela tinha que estar em casa. E ela não podia dizer que estava na igreja. E quando eles passavam na porta da igreja, eu ficava assim: não deixa, não deixa, não deixa, não deixa, não deixa, não deixa. E ninguém me entendia. Eu falava assim: não deixa, Jesus. Aí a pessoa: não deixa o quê? Eu falava assim: ele me perguntava se ela estava aqui, porque eu não posso mentir. Deixa não, Jesus. Eu entrava, aí ele passava: oi, Jura. Aí eu: oi. Não pergunta não, pergunta não, pergunta não. Jesus, eu não pergunta não, pergunta não, pergunta não. Irmãos, porque a mentira é algo, se você tem o hábito de mentir, tira, porque o pai da mentira é o diabo. E quando você entra numa mentira, você traz maldição para a sua casa. Amém? Para a sua vida. Porque ele vai ter como te apontar. E toda vez que Deus me usava, era para a mesma palavra: eu vou salvar, eu vou salvar. E quando foi um dia, deu anúncio na rádio. PM, conhecido mais como Novo, vindo do quartel na avenida ali amarela, pegou uma entrada errada, tinha uma blitz falsa, ele de moto tentou fugir, atiraram, mataram ele. Eu: Jesus, como vai ficar o coração dessa mulher, Jesus? O Senhor me usou tanto para dizer que ia salvar esse homem. E Deus começou a trabalhar no coração dela. E ela foi para reconhecer o corpo, foi tudo. E até o fim, irmãos, ela falava assim: Deus falou que vai salvar, que ia salvar ele, vai levantar desse caixão. Deus falou que ia salvar ele, vai levantar desse caixão. O homem foi enterrado e não levantou do caixão. E eu falei assim: Senhor, tenha misericórdia, porque eu estou preocupada com ela, comigo, Jesus. Eu sei que eu sou uma serva e que o Senhor me usa, mas e ela? E quando foi um dia, e ela preocupada também comigo: Senhor, como é que vai ficar o coração da tua filha que profetizou tanto? E um dia ela no quartel, resolvendo algumas coisas, o coronel chamou ela e falou para ela assim: Rosângela, eu tenho algo para falar para você. E ela disse assim: o que foi? E ele falou para ela assim: Rosângela, o Lobo, eu sempre faço aqui um culto para os policiais. E um dia, nesses cultos, o Lobo aceitou Jesus Cristo. Amém? E ele tinha vergonha por ter te perseguido tanto. Ele tinha vergonha de contar para você. E no dia que ele decidiu, ele saiu daqui e falou assim: Coronel, hoje eu vou chegar e vou contar para minha esposa o mal que eu fiz para ela. Hoje Deus me salvou. Ele foi assassinado. Aí ela pôde glorificar o nome de Deus. Amém? Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Às vezes você clama tanto por alguém, pela salvação de uma pessoa. Você está passando por alguma luta e essa pessoa vem a falecer. Mas saiba que nada foi em vão. Porque Deus, com certeza, até a última hora, Deus vai trazer a salvação para aquela pessoa. Basta você crer e profetizar sobre a vida deles. O meu pai, quando foi para o hospital, eu falava com o Senhor: Senhor, meu pai não pode morrer, porque ele tinha tido uma briga com a minha irmã. E os dois estavam sem se falar. E eu dizia assim: Senhor, e eu ali com ele o tempo todo no hospital. E às vezes ele piorava, ele falava assim: tem um caixão ali, um homem está todo de preto. Eu falava assim: aí é a morte. Jesus, e aí ele fala para ele assim: pai, olha pro da cruz, olha, mas tem uma cruz escura, olha, pede pro da cruz, pede pro da cruz. Ele fala assim: mas esse caixão está para me levar. E eu falo assim: olha pro da cruz, pai, clame ao Senhor. E às vezes, meia-noite, com uma palavra assim, a diaconisa ele mandava para mim assim. A gente estava aqui orando agora na igreja, dessa oração que tem todo mês, né? Uma semana. E clamamos pelo teu pai. Eu: ai Deus, obrigada. E quando foi um dia, a minha irmã chegou e ele pediu perdão à minha irmã. E a minha irmã pediu perdão a ele. E ele não partiu. Está aí com 83 anos para a honra e glória do nome do Senhor. E eu digo para os irmãos, que eu falei para ele assim: poxa pai, eu falei para o Senhor se consertar. Não dá os bens todos para ela. Porque ele falava assim: filha, agora isso é teu, isso é teu, isso é teu, isso é teu. Eu falei assim: ué, quem vai sobrar para mim? Brincadeira, né, irmãos? Então assim, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Se você tem uma causa, se teu filho está morrendo na fé, se você tem uma enfermidade que para ti é impossível, para Deus não é. Você que tem mioma, Deus pode tirar esse mioma assim, ó, no arrancar de dedos. Se você tem um câncer, Deus pode arrancar assim, ó, no dedo, no estalar de dedo. Se você piscar o seu olho,
e abrir, a palavra diz que Jesus vai voltar assim. Então busca o teu encontro com Deus. Busca a tua vontade de estar a cada dia aos braços do Senhor. Mesmo que você não tenha força. Eu muitas das vezes venho aqui limpar a igreja, eu me deito nesse altar aqui e digo assim: Senhor, esse altar é teu e eu sei que o Senhor está aqui. E eu já vi sinais e prodígios acontecer aqui neste lugar. E Deus está aqui porque Ele reina neste lugar. Ele reina nesta igreja. Ele reina na tua vida. Ele reina dentro do teu lar. Sabe por quê? Tem um profeta de Deus que paga o preço para estar você abençoada, você de pé. E a palavra do Senhor diz que a mãe que está de joelho, o filho está de pé. Agora, no momento que você desistir do seu filho, do seu marido, ou desistir da tua casa, ou dos teus bens, seja o que for, da tua vida espiritual, aí sim chegou o seu filho. Deus não vai operar onde não há fé. E Deus muitas das vezes fala para você assim: só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho que a tua bênção está chegando. Filho, filha, não tome atitude. Só mais um pouquinho a tua bênção está chegando. Oi, cantarabaixo, e cantarais. Oh, Senhor, que o Senhor venha descer sobre o Espírito Santo, sobre a vida dos teus filhos nesta hora. Vamos nos colocar de pé. E eu vou estar orando por ti. E está passando ao pastor, o que o pastor vai fazer. E Deus colocar no coração dele.